Boa noite, mulheres. Eu me chamo Gabriele, sou doula, educadora perinatal e consultora em amamentação. Na nossa roda de hoje, a gente vai falar sobre as fases do trabalho de parto. Então, vamos dar início, né? O trabalho de parto, ele começa, na maioria das vezes, pelos pródromos. O que são os pródromos? São aquelas contrações de treinamento que algumas já sentem semanas antes, que não tem dor. A barriga fica dura e depois passa. Nos pródromos, já tem dor. Já vai sentir uma cólica junto com essa barriga dura. Pode durar de algumas horas antes do parto, ou ela pode vir semanas antes. Então, continuando. Os pródromos, ela vem antes do trabalho de parto, não tem ritmo e não dura muito tempo, não vai ficar horas sentindo. Eles vão vir, essas contrações vão vir um pouquinho aqui, depois vem outro ali, vai demorar de 18, 15, 20 minutos entre uma e outra. E geralmente, quando está nessa fase, ir para o chuveiro é a melhor coisa, porque vai aliviar essas contrações e vai fazer com que você consiga descansar depois e você vai saber que realmente não é trabalho de parto, né? E como eu falei, pode durar dias, pode durar semanas, 2, 3 semanas. E sim, é uma fase muito chata, porque a gente está ali, vocês muitas vezes vão estar ali na ansiedade, né? Ali perto da data prevista de parto, que a gente considera que é uma data improvável do parto, porque a maioria dos bebês não nasce nessa data. Então, tem que ter muita paciência, muita calma, né? O que é bom fazer nesse momento? Descansar, se alimentar bem, se hidratar e uma coisa muito importante, namorar. Para quem consegue e para quem gosta, né? Porque tem muitas mulheres também que não gostam de estar ali namorando durante essa fase. Então, vai de cada uma de vocês. E realmente relaxar, fazer coisas que deem prazer. Reúne a família, pessoas que te deixam mais tranquila para conseguir passar por essa fase com mais facilidade. E os pródromos tendem a enganar a gente também. Então, pode ser que hoje tu sinta pródromos ali, sinta essas contrações por um pouquinho mais de uma hora e meia, 2 no máximo, e depois ela vai cessar, e você vai achar assim, estou entrando em trabalho de parto. Gente, não, não necessariamente. Não adianta também você ir ao hospital sentindo pródromos, porque você vai ficar muito tempo no hospital se tiver alguma dilatação e se eles resolverem querer avaliar sem necessidade, e vai só acabar te deixando mais ansiosa, porque indo para o hospital eles vão fazer toque. E o toque, se não tiver nada, vai te deixar frustrada, vai te deixar ansiosa. Então, não é um bom momento para ir para o hospital. E durante essa fase já pode começar a ter um pouquinho de tampão. Mas nada demais, vai ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Lembrando que o tampão, ele se regenera, né? Depois dos pródromos, a gente tem a fase latente. O que seria a fase latente? Onde a gente percebe que sim, se inicia o trabalho de parto. As contrações da fase latente já vão ser contínuas e vão ser mais intensas, porém, o tempo de distância entre uma e outra vai ser de aproximadamente 10 minutos. 10, 8 minutos vai ser a fase latente. E a duração vai variar. Pode ser que ela dure 30 segundos, cada contração, e pode ser que ela venha e você sinta que ela está durando mais de 1 minuto, 2 minutos. Sim, pode acontecer, né? O que fazer nesse momento? Pode falar, Gabi.
Só para deixar aqui registrado, a maior característica da fase latente são as contrações, como a Gabi falou mesmo, as contrações desritmadas, então elas podem vir de 10 em 10 minutos ou de 5 em 5, 7 em 7, elas vêm assim, quando elas querem, sabe? Totalmente desritmada. Quando você tá ali, tá cronometrando e tá vendo que não tem um ritmo certo as contrações, que a Gabi já vai explicar a importância do ritmo, elas é uma das principais características para você saber em que fase você tá do seu trabalho de parto. Pode continuar, Gabi. É isso aí. E nessa fase é importante você continuar calma, porque ainda não é hora de ir para o hospital, porque a fase latente não significa que tenha ali dilatação de mais de 5 centímetros, né? Então, ali vai estar entre 1 centímetro, 3, 4 centímetros de dilatação no máximo, né? E a gente tem que entender que o hospital, ele não faz internação. Só um minutinho que tem gente entrando. Temos que entender que o hospital não faz internação se a mulher não estiver com mais de 5 centímetros de dilatação. Tem hospitais que só internam com 6 centímetros. Então, é importante a gente continuar esperando durante essa fase latente em casa. Aguentar o máximo possível, né? Aproveita, se despede da barriga, né? Toma um banho daquele relaxante, tenta, porque também muitas vezes pode ser que não seja fácil, né? Na fase latente, que já vão estar mais intensas essas contrações. Então, come, se alimenta também, é necessário, é importante, porque quando chegar a fase ativa, o seu corpo vai chamar muita energia, vai pedir muita energia para ti, e vai ser a fase que muitas vezes é mais cansativa, né? E deixa eu pensar aqui, lembrar, que eu tô com o meu, como é que fala? O meu rascunhozinho aqui para a gente ir lembrando certinho. As contrações vão estar realmente, como eu falei, de 10 em 10 minutos, e à medida que for evoluindo, elas vão ir diminuindo o tempo. Vai ficar de 8 em 8, de 7 em 7 e de 6 em 6 minutos, né? E assim vai evoluindo. E a intensidade também vai evoluir. Nessa fase, já pode ter uma quantidade maior de tampão, e o tampão pode estar vindo com pequenas rajadas de sangue. E é algo que está normal, é tudo bem, é porque está trabalhando o colo do útero e vai começar, e aí vai continuar essa dilatação. Uma coisa importante que eu não falei sobre os pródromos. Além de não ser uma fase que seja o trabalho de parto em si e que pode não acontecer, é muito importante. Por quê? Porque esses pródromos vão trabalhar o colo do útero também, vão amolecer ele, afinar e amadurecer esse colo para poder acontecer a dilatação quando chegarmos na fase latente, tá? Então, por isso que acontece muitas vezes esses pródromos aí. Então, é importante estar bastante calmo, né? E ter paciência realmente. Da fase latente, a gente vai para a fase ativa. O que seria a fase ativa? Fase ativa é quando acontecem as contrações de 5 em 5 minutos, de 4 em 4, assim vai evoluindo, e a duração dela é de 45 segundos a 60 segundos. Me perdi aqui, só um minuto. Nessa fase, já é o momento de avaliar e talvez sim ir para o hospital. Porém, com muita calma, vamos esperar o máximo de tempo possível, porque quanto mais cedo você estiver no hospital, mais chances de ter intervenções. E muitas vezes isso vai acabar atrapalhando você, porque no hospital a gente tem uma percepção de dor diferente do que a gente tem em casa. Então, pode ser que a mesma contração que você está sentindo enquanto você está lá na sua casa, no aconchego do seu lar, no seu quarto, no seu banheiro, tomando seu banho, durante essas contrações, com a mesma intensidade, no hospital você vai sentir como se ela fosse muito mais.
É só uma percepção que é involuntária do seu corpo, do seu cérebro, né? E na fase ativa, a gente já tem uma dilatação de 5, 6 centímetros no mínimo, tá? Então, é bastante importante esperar. Essas contrações já vão ter ritmo, né? Elas já vão ter ritmo. Então, assim, é uma fase mais chata, mais difícil e mais intensa. Então, assim, use e abuse do chuveiro. Tem posições que você pode ficar, né, que vão te auxiliar, movimentos que também vão estar ali fazendo com que você se sinta mais confortável durante essa fase. Tem massagem, dá para fazer uma massagem ali na lombar, né? Deixa eu lembrar uma coisa que eu ia falar. Escute o seu corpo nessa fase também, porque já vai ser mais difícil controlar essa dor, porque não tem controle, né? Já vai ser mais difícil lidar com ela, o que eu quero dizer. Então, assim, faça o que o seu corpo pede. Se ele pede para te ficar deitado, então você vai lá e você deita. Se ele pede para você ficar agachada, você vai lá e agacha. Enquanto você aguentar, agache, tá tudo bem. Se ele pedir para você ficar andando de um lado para o outro, sim, você vai ficar andando de um lado para o outro. E tá tudo bem, tá tudo certo, é o que o seu corpo tá pedindo. Entende? Então, nessa fase também, tende a sair um pouco mais de tampão, um pouco mais, bastante tampão, se já não tiver saído tudo, né? E bastante sangue, já vai ter uma quantidade muito maior de sangue, né? Então, não se preocupem, porque sangue também é normal. Temos que lembrar que o parto é um momento de fluidos. O que seria o momento de fluidos? Tem sangue, tem líquido amniótico, tem suor, de muitas mulheres tem vômito, tem diarreia, pode acontecer, não é legal, mas né, pode acontecer. E no finalzinho tem cocô também, porque enquanto o bebê vai descendo, vai espremendo todo o canal anal, né? E vai sair cocô. Pouquinho, mas vai. E tá tudo bem, né? Deixa eu ver. Quando você começar a sentir que essas contrações estão mais intensas, né? Que tá mais difícil de lidar, é bastante importante você continuar mantendo a calma, ter a companhia do seu parceiro, da sua doula, se possível, né? E respirar, foca na tua respiração, né? A gente costuma dizer que é o momento de você cheirar uma flor e assoprar uma vela. E prestar atenção nisso do que tu tá fazendo. Porque o nosso cérebro, ele não é capaz de botar o foco em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, ele vai focar mais na respiração, mais no que tu tá tentando prestar atenção do que na dor. É um método de alívio da dor também. Então, é bastante importante você já ir treinando respirar dessa maneira e sentir o que o seu corpo está fazendo durante essa respiração, né? Então, porque assim, quanto mais relaxada você tiver, melhor vai ficar para o seu assoalho pélvico, para a dilatação e para a descida do bebê. Porque o nosso músculo da mandíbula, daqui, está ligado diretamente ao músculo vaginal, ao músculo pélvico, né? Então, quanto mais relaxada tu tiver aqui, melhor vai ser lá embaixo, mais vai estar relaxado lá. Por isso é importante você vocalizar também, né? Como é que eu posso explicar? Tente sons, mas deixe solto, deixa sair, entende? Deixa vir, deixa fluir. Pode ser um A, pode ser um E, pode ser um I, qualquer coisa. Porém, deixa relaxado. Enquanto você solta o ar, você tem que solta a vogal, a palavra, pode ser
Érica, pode ser Ana, o nome do seu marido, o nome da sua filha ou do seu filho que está chegando, né? Pode ser um palavrão também, porque está tudo bem, né? É um momento que a gente ali já tá perdendo o nosso controle, porque é um momento que não tem como controlar. Então, realmente, solta. Tenta sentir que o momento que você está soltando essa respiração, soltando esse ar, e enquanto você está vocalizando, sentir que você faz como se tivesse um pouquinho de força na região abdominal, porque é ali que você vai sentir que está realmente relaxando. Sinta o que está acontecendo com o teu corpo, né? Deixa eu ver. Seria também o momento certo de ir para o hospital, porque ninguém quer um bebê nascendo em casa ou no caminho, né? Então é o momento já mais correto de ir para o hospital, porque é mais seguro também. A não ser que você vai ter um bebê em casa já planejado com uma equipe, né? Então aí você liga para a equipe também antes, obviamente. Deixa tudo sempre combinado e acertadinho com a sua doula, com seu marido, né? Para poder ter um momento mais tranquilo e poder se conectar. É importante nessa fase você estar num ambiente mais escuro, que seja mais ameno, silêncio, né? Ou então um ruído branco, uma playlist que você faça ali que você não precisa se concentrar na letra da música, né? Precisa realmente de calmaria. Por que a gente fala isso? Porque o trabalho de parto, o parto, a gente considera uma extensão da relação sexual. Por quê? Os hormônios que estão presentes durante todo o período do trabalho de parto estão presentes no dia enquanto você está mantendo relação. Entende? Que nem a ocitocina. A ocitocina, no momento que você está ali no prazer, quando você tem um orgasmo, seu corpo libera uma quantidade de ocitocina. Agora, a prostaglandina, que é um hormônio que vai ajudar ali a dilatar, a amadurecer o colo do útero, está presente no sêmen. Então, vai te ajudar ali. Mas, deixa eu explicar para vocês. Não vão ir namorar querendo, já com a intenção assim, não, isso aqui vai ajudar para evoluir o trabalho de parto. Por quê? Porque lá no subconsciente de vocês vai estar mentalizando isso e não vai fazer diferença nenhuma. É importante vocês namorarem, sim, com certeza, mas sempre ser um momento realmente prazeroso, tranquilo e agradável, sem pensar, sem ter em mente, mesmo que seja por trás dessa vontade de namorar, que pode ajudar no trabalho de parto. É para ser um momento realmente natural, né? Que eu falei da ocitocina. A ocitocina é aquele hormônio que vai deixar as contrações mais intensas, né? Vai fazer com que seja mais forte e contraia mais para acontecer a saída do bebê. Durante o sexo, tem uma quantidade pequena, razoavelmente pequena, de ocitocina no seu corpo. Agora, no momento do parto, é um boom de ocitocina. É realmente muita ocitocina, muito hormônio jogado dentro do seu corpo e é 100% necessário para que tudo evolua da maneira mais adequada. Depois do momento da fase ativa, a gente vai passar por uma fase de transição, que é mais conhecida como partolândia. É aquela fase onde você já não vai ter mais controle das suas reações. Você já vai estar ali, vai ser uma fase muito intensa, vai ser muito mais intensa do que a fase ativa e do que a fase do expulsivo, que eu vou falar depois, né? Você vai estar ali naquele momento em que muitas mulheres pedem por uma cesariana, falam coisas que nunca imaginaram falar,
né? Elas dançam, elas gritam, e tá tudo bem gritar, elas xingam meio mundo, muitas mulheres pedem a mãe, gritam socorro, gente, tem mulheres que gritam socorro. Existem mulheres também que pedem para, dependendo de onde elas estiverem, vão pedir para fazer uma cesariana sem anestesia mesmo, porque é um local que não tem, né? Que nem a gente tem UPAs nas cidades, então ali pronto atendimento, né? Um pronto-socorro, que não é a maternidade, e eles não estão preparados para ter um parto ali, então as mulheres acabam falando coisas realmente que não são muito confortáveis, assim, no dia a dia dela. Mas que naquele momento ali, ela nem vê. Porque é muito hormônio, tem muita ocitocina, tem muita prostaglandina, tem muita adrenalina, que também é um hormônio que, nesse finalzinho, é jogado com maior intensidade para o seu corpo, porque é ele que vai fazer com que as coisas evoluam melhor e ajuda um pouquinho a diminuir a sensação de dor no final, entendeu? E nessa fase da transição, seria isso, né? Aí a gente vai para o expulsivo. O que seria o momento do expulsivo? É aquele momento que, sim, o bebê está nascendo. E aonde vai acontecer o círculo de fogo, que é onde muitas mulheres relatam que sentem queimar, arder a vagina, porque é onde o bebê está ali descendo, está passando realmente pelo canal vaginal, e é importante lembrar de respirar, né? E evitar ficar fazendo força fora da contração ou quando a equipe pede para você fazer força. Porque a gente sempre, como eu falei já nas outras aulas, o seu corpo sabe o que fazer, o seu bebê sabe o que fazer, né? Então não precisa de ninguém de fora falando, faz assim. Então é você que vai fazer, porque é você que vai sentir o que precisa ser feito. Entende? E então, assim, se por um acaso você sentir que você quer fazer força naquele momento, tá tudo bem, porque é uma escolha sua. Mas tem que saber que não é força de fazer cocô, porque o bebê não vai sair ali pelo canal anal, ele vai sair pela vagina. Então, é força, como é que eu posso explicar? Você vai aplicar força mais na região abdominal, ali que você vai sentir no assoalho pélvico, né? Então, quando o pet tem uma consciência de onde jogar essa força. Deixe-me pensar. Sabe quando tu vai no banheiro fazer xixi e você segura? Então, você tem que fazer a força nessa mesma região. É ali que a força vai ir para o bebê nascer. Não é força de cocô. Por quê? Porque fazer força de cocô pode fazer com que, se você já tem hemorroida, fique pior. E pode fazer com que tenha hemorroida também. Então, é uma das coisas que acontecem. Sem contar que fazer puxo dirigido, ficar fazendo força fora do momento, podem ter outras consequências, né? Como, deixa eu me lembrar aqui, como a laceração, por exemplo, né? O que mais acontece é a laceração ou não tem laceração nenhuma, né? Ou acontece laceração de primeiro a segundo grau. Porém, quanto mais força você fizer, maior chance de ter uma laceração de segundo e de terceiro, ou até mesmo de quarto grau, né? Desculpa. Aí eu pergunto, deixa eu ver quem falou aqui no chat. Realmente, tem ali, dá para fazer, você pode aproveitar o momento do final da gestação ou durante a gestação inteira para fazer o famoso pompoarismo, né? Então, ali que vai ajudar vocês também ter essa consciência de onde será aplicada a força de vocês, né? E agora uma pergunta. O bebê nasceu. Acabou?
Acabou o parto? Tá tudo bem? Como é que é? Tem uma coisa para dizer para vocês: o bebê nasceu, não acabou o parto, não. A gente ainda tem o parto da placenta, é o momento de dectação da placenta. Que depois que o bebê nasce, a placenta, ela tem que sair também, né? Então, ela vai terminar de descolar ali da parede uterina e ela vai começar a sair. Tem uma coisa, eles aplicam ocitocina nesse momento depois que o bebê nasceu para melhorar, para fazer com que a saída da placenta seja completa e seja mais rápida, né? Porque o que acontece? Se a placenta fica muito tempo ali, ou se fica qualquer resíduo de placenta, pode ser ruim para você. Pode dar uma hemorragia, ou pode dar... Gabi, me salva aqui com a palavra que pode dar também? Oi, Gabi, na depilação, quando puxada, você diz? Não, o que pode acontecer? Eu não estou lembrando. O que pode acontecer se fica placenta se fica qualquer resíduo de placenta dentro do útero? A infecção, né, Gabi? Porque, querendo ou não, a placenta, ela é um órgão do bebê. Então, quando o bebê não tá mais ali, não tem mais necessidade dela continuar e nem resquícios dela. E acaba virando uma porta de entrada para proliferação de bactérias, né? Exatamente. Eu só não estava conseguindo lembrar desse ponto. Mas é isso, gente. Então, assim, a placenta vai sair e nesse momento, vai ter um pouco de contrações de novo, você vai sentir um pouco de dor e tá tudo bem. É preciso para a placenta sair realmente. Então, seria isso. Gabi, tem mais alguma coisa a acrescentar em tudo que eu falei? Meu Deus, que roda rapidinha! A roda mais rápida que a gente teve. Não, Gabi, eu acho que você fez tudo bem completinho ali. Acho que fechou, né? Fechou, Gabi. Obrigada, tá certinho. Meninas, é isso, gente. A Gabi deixou bem explicadinho. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar aqui ou no grupo, como essa aula vai ficar gravada, né? Sim, Tanto aqui quanto no grupo a gente está para tirar as dúvidas de vocês em relação a isso. Eu sei que tem mulheres que perguntaram ali no grupo sobre manter relação, né? No final da gestação e tudo mais. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Acabei lembrando disso agora. Não tem problema manter relação, né? Porque tem um espaço bem grande entre o colo ali, a vagina e o colo uterino. Além disso, tem mais camadas, né? Que seria a placenta, tem líquido amniótico, que vai proteger o bebê, o colo do útero, que vai proteger o bebê de ser encostado pelo pênis. E outra coisa, não tem 40 centímetros, né, gente? Então, assim, problema nenhum, não vai chegar nem perto de encostar ou de machucar o bebê. Tá tudo bem. O único momento que a gente não aconselha a manter relação sexual é quando a bolsa já rompeu, né? Se a bolsa já tiver rompido, é um momento que a gente não aconselha, porque ali pode acontecer que tem alguma infecção, né? Acabe dando uma infecção, alguma coisa assim, e seja prejudicial para o bebê. Mas pode acontecer, inclusive, durante o trabalho de parto, se a placenta não tiver rompido. E é isso. É muito doido, assim, é uma experiência bem top, assim, sabe? Tô até com saudade de viver de novo. E, assim, é pior que é viciante isso, né? Sim, muitas mulheres falam assim, é horrível, é horrível, mas depois que passa ali os primeiros meses, né, a gente começa a sentir a vontade de ter aquela sensação de novo, de passar por aquele momento, porque a gente esquece realmente de como é a dor de verdade, sabe? Então a gente fica querendo mais, a gente quer, assim, ter aquela sensação de aquela adrenalina no corpo,
O que mais? De estar realmente livre, né? De poder gritar, de poder falar, de não ter preconceitos em volta da gente, cobrança, de poder estar livre realmente, né? E no final, quando acaba, aquela sensação de consegui, eu sou foda, eu sou forte, eu sou demais. É a sensação de que a gente pode vencer o mundo, a gente pode entrar numa guerra com todo mundo e ninguém vai chegar perto de encostar na gente, porque a gente está lá no topo. É show. Exatamente. Eu nunca vivi, né? Não sou uma mãe, mas eu imagino que seja exatamente isso. Quando você vive uma experiência boa do trabalho de parto, a dor fica tão pequena depois que passa, que você fala, nossa, você acaba criando, tipo, porque querendo ou não, se você tem um parto fisiológico e respeitoso, onde você está estudado e entendendo sobre o trabalho de parto, você muda totalmente a sua experiência, então vira uma coisa assim, é um evento, é gostoso. Eu vejo mulheres falando, é gostoso você se preparar. Você mesmo já sendo mãe, se lembrar e estudar sobre o trabalho de parto, porque querendo ou não, é uma coisa muito pouco falada hoje em dia ainda, e é um assunto muito feminino e que a gente escuta a maioria dos homens falando como a gente tem que fazer e o que a gente tem que fazer. Eu acho isso um absurdo, que o homem fala que eu sugiro que a forma de nascimento é uma cesariana, como se ele já tivesse 5 cesarianas. Então, isso de ver vocês falando, eu já quero de novo, quer dizer que, tipo, não foi uma experiência ruim, graças a Deus, não foi uma experiência ruim, né? Tanto da Jennifer quanto de vocês. A dor a gente não pode, quanto de você, Gabi, a dor a gente não pode inibir, né? Mas ver que vocês ressignificaram essa dor e até essa vontade de ter de novo, mostra que realmente é possível. Para mim mesmo, assim, que não sou mãe, mostra que é muito possível o que a gente vende, o trabalho que a gente faz, sabe? Sim, é realmente muito importante, é muito maravilhoso. Eu vou falar que se eu não tivesse 4, ou então se eu tivesse a oportunidade de poder só parir, sem ter responsabilidade nenhuma depois, meu Deus, acho que eu iria parir umas 50 vezes, porque mas é importante ter esse entendimento e conhecer, saber o que vai acontecer, porque quando a gente não sabe, é realmente muito assustador. Sim, é verdade. Ter conhecimento, entender tudo isso, é libertador. Você sabe o que vai acontecer, você sabe como é que funciona, e isso te deixa mais tranquila, porque, não, eu vou passar por isso, por isso, por isso, e tá tudo bem. E é saber aprender a lidar com tudo isso, né? Porque, assim, a gente também tem que pensar que o parto pode ser que para Nina, que nem para Nina durou quantas horas? Não sei. Começou ali de tarde e o Fernandinho foi nascer de madrugada. Agora, para mim, foi questão de 3 horas. Então, tem mulheres que duram mais de 24 horas. Então, e tá tudo bem. Porque não é uma receita de bolo, é algo. Sim, cada maternidade é uma maternidade, cada gestação é uma gestação também, então não tem como a gente pegar e ficar se baseando, igual eu falo para todas as minhas doulandas, é exatamente isso. Cara, não se baseia, não fique escutando história, depoimento ruim. Escuta gente que se preparou, que estudou, que sabe o que está te falando ali, ou então você pode até escutar experiências, mas não pega para você o que a outra pessoa passou, porque cada evento é um evento. Às vezes até mesmo a cesariana, cada cesariana é uma cesariana, se ela tem indicação, se ela não tem, como que a pessoa é tratada durante a cirurgia, então tudo isso conta para o trabalho de parto, né? Igual a Jennifer falou, o maior medo dela, passou um bebê pelas pernas dela, o maior medo dela era que o médico puxasse a placenta. Então é muito relativo.
nós somos seres humanos individuais, com as nossas individualidades. Então, querendo ou não, todas as nossas experiências, elas refletem de uma forma positiva e negativa. E por isso também que a gente tem que cuidar com muita história que a gente conta. Porque como a Jennifer falou ali da amiga dela que adora falar com quem passa relato bom. Porque a gente está tão cheio de coisa ruim, a gente absorve, às vezes, até mesmo sem saber. Então, assim, é muito importante a preparação e é muito importante também a gente ter essa consciência durante toda a gestação e no trabalho de parto, de não pegar as experiências, porque experiências vêm de monte até a gente. Informação ruim, informação que não agrega em nada, vem de monte. A gente vê pela rede social, pela boca de vizinho, por amiga, por todo mundo se comparando, por comentário besta, tipo, esse bebê não vai nascer, não? Nossa, você é corajosa de querer um parto normal, hein? Tudo isso que vem de fora, se não agrega, não tinha que nos atingir. E a gente só consegue isso com uma preparação boa, porque se a gente não tem uma preparação boa, a gente não consegue prosperar em mais nada do que eu acabei de falar anteriormente. As mulheres têm que colocar na cabeça que querer ter parto normal não é porque elas são corajosas, mas sim porque elas são informadas, né? Sim. Porque não é coragem, cara, é algo que acontece aqui, ó, há quantos anos? Então, se é natural, se é o teu corpo fazendo o trabalho dele, que foi criado para fazer isso, e só nós, mulheres, temos esse poder de colocar uma criança no mundo, por que a gente vai ter medo? Isso tem que ter coragem para fazer algo que é 100% natural. É só ter um pouco de informação que faz aqui, ó, vira a chave. E o corpo trabalha sozinho, né? Sim, e o trabalho de parto é um processo que é tipo uma fase na vida da mulher. É óbvio, né, que hoje em dia, se a gente não quer ser mãe, a gente tem total direito de não querer ser mãe. Mas, querendo ou não, tá no nosso DNA e é uma fase que a gente passa. Por mais que a mulher não queira ser mãe, em algum momento ela pensou se ela queria. Então, assim, é uma fase da nossa vida, o trabalho de parto. Então, querer substituí-lo, ou então falar que tal coisa, ou outra coisa é melhor. E ainda mais, igual eu falei, quando você é homem, é totalmente ridículo. Então, existem coisas que a gente tem que saber maneirar mesmo, assim, passar na peneira é exatamente aquela coisa, como é que eu vou absorver uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Como que eu vou aceitar uma opinião, me ofender por uma opinião de quem nunca teve um trabalho de parto, de quem não estudou, de quem não tem uma formação? De um parente que teve uma vivência, que às vezes, assim, a parente que fala lá, nossa, mas você é corajosa, eu teria 1000 cesarianas, mas não teria um parto normal. Como que você vai acatar o que essa pessoa falar, deixar essa pessoa te atingir, se essa pessoa que falou não se estudou, não se preparou para isso? Ela nem tem consciência dos riscos que uma cesariana sem indicação traz na vida dela, na vida do bebê dela, a maioria das vezes. Gabi, vamos finalizar por aqui? Vamos.